Amém. Senhor, muito obrigado, Senhor, Amém. pelo rio da água da vida. Amém. Senhor, desde o princípio, desde o Gênesis, o Senhor já colocou esse rio para nós. Senhor, libere esse rio nessa noite. Senhor, venha abençoar a sua palavra. Amém. Venha abençoar o teu profeta. Amém. Senhor, fala por meio do irmão Milton. Amém. Senhor, abre o nosso coração. Amém. Senhor, para que nós possamos ganhar essa palavra. Amém. Senhor, emergir esse rio. Amém. Senhor, para que façamos a sua vontade. Para a Amém. honra e para a glória do seu nome. Amém. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Só lembrando os irmãos que amanhã a nossa reunião do Partir do Pão será à noite, às 18h30. Amém? Aleluia. Hoje vamos estar vendo a mensagem 10, onde o título é Saía um rio do Éden para regar o jardim. Então vamos entender, esse rio, qual a função desse rio, e por que esse rio se dividia em 4 braços. Então nós precisamos de entender porque nesse rio está a vontade de Deus para alcançar o homem. Então, se nós vermos Gênesis 1:26, quando fala, que também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aqui nós vimos que a criação do homem, foi para que o homem dominasse, sobre todas as coisas na terra. E no versículo do capítulo 2, no versículo 8, fala assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então aqui, quando Deus criou o homem, ele já tinha um lugar preparado para o homem, que é o jardim do Éden. E no versículo 9 fala assim: Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. É o título da mensagem, que nós vimos semana passada. Nós vimos sobre esse versículo 9, do jardim. Mas hoje nós entraremos, no versículo 10, que fala assim: E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Então aqui mostra que do jardim do Éden saía um rio que se dividia em 4 braços. Então nós vamos entender isso um pouco, sobre a questão por que esse rio se dividiu em 4 braços. Sabemos que um rio, ele tem só o seu curso, ele não divide, ele não multiplica. Ele pode separar, forma uma ilha, mas logo na frente segue o curso do rio. Então todos os rios, ele é afluente de um outro rio. O Rio São João, ele atravessa Itaúna, e depois ele cai no Rio Pará. Aí ele termina no Rio Pará. E aí o Pará, ele segue, recebendo outros influentes e chega até o São Francisco. Então aí depois o São Francisco, percorre, aí 5 estados, até cair no mar. É um dos maiores rios. Mas aqui fala de um rio, irmãos, um rio da vida. Esse rio, irmãos, foi para nos alcançar, certo? Quando o homem, perdeu a presença de Deus ali em Gênesis 3, ali o pecado entrou, e no final, o versículo 24 e 25 fala que, o jardim do Éden foi fechado com querubins, guardando ao acesso à árvore da vida. Então, isso ocorreu em Gênesis 3. Mas o Senhor já previa essa queda do homem.
Então ele já tinha preparado esse rio, certo? Que saía do Éden para quê? Para resgatar o homem de volta a ter acesso à árvore da vida. Então essa é a função do rio da vida, é trazer o homem de volta, né, a ter acesso à presença de Deus. Então vamos entendendo isso, né, no decorrer da mensagem, né, como que esse rio é importante na nossa vida, certo? Como que nós fomos alcançados por esse rio, né, e desse rio o que nós nos tornamos. Então, eu acho que essa palavra nos encoraja muito, né, com respeito à questão do plano de Deus, aonde nós fazemos parte. Amém? O Senhor nos incluiu nesse rio. Então, louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, vendo a questão desse rio, né? Ele é um rio que percorre toda a terra. Ele começa em Gênesis, no capítulo 2, né, no versículo 10, né, e percorre toda a Bíblia, vai até Apocalipse 22, aonde nós podemos ler esse versículo, amém? Apocalipse 22, versículo 1 e 2, amém? Ó Senhor Jesus, que fala assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Então, o rio, né, nós vimos que o rio, ele flui do trono de Deus. Então, a árvore da vida, irmãos, né, é a fonte aonde flui esse rio. É o rio, né, que fala aqui de Deus, né, do trono de Deus e do Cordeiro. Ó Senhor Jesus, que maravilha, né, irmãos? E se nós formos, né, nós até já lemos, né, nós já lemos Salmo 46, Salmo 46, o versículo 4 fala assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O 5 fala assim: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Então mostra, irmãos, que esse rio, né, é um rio que alegra o coração de Deus. E mostra que a cidade não se abala. A igreja, irmão, ela não é abalada. Né? Pode passar por situações difíceis, mas a igreja não é abalada. Porque Deus nos guarda desde antemanhã. Então, todos os dias, o Senhor está nos guardando. E aqui fala, né, que as correntes desse rio alegram o coração de Deus. As correntes, nós podemos dizer que são canais, certo? Os canais que alegram a cidade de Deus. Então, a igreja, irmão, pelo fato de nós sermos esses canais, é para quê? Para que essa água possa fluir de nós. Então, nós somos esses canais. Aleluia? Os irmãos ficam alegres de ser um canal para que a vida de Deus flua de nós? A gente está vivendo isso, né, irmãos, nesses últimos dias, de uma forma assim mais intensa. Porque a igreja sempre pregou o Evangelho, né? Sempre. Mas a gente percebe que nos últimos dias, nos últimos tempos, né, esse rio está fluindo com mais intensidade. A gente não preocupa só com a questão da nossa localidade, certo?
a gente preocupa com a nossa micro-região, né, isso de cuidar, e também, né, hoje a gente já vê a necessidade de nós participarmos de uma maneira ativa com o Evangelho em toda a terra. Que esse é o plano de Deus, por isso a gente tem ouvido tanto falar de ofertas, porque para que esse rio alcance toda a terra, precisa de enviar, né, missionários, coportores, para que esse rio vai alcançando mais cidades. Então, a nossa função, irmão, é praticar a palavra que o Senhor tem falado para nós. Seguir de perto e ser simples de coração. Tem um versículo aqui que fala, Isaías 66, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Não está colocando os versículos aqui na televisão para a gente ler, favorece, amém? Ó Senhor Jesus. Assim diz o Senhor, os céus é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós, o qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para que olharei é este, o aflito e abatido de espírito, que tem a minha palavra. Então, o Senhor, irmão, nós como canais, o Senhor, Ele ama aqueles que têm um espírito, né, abatido, os puros de coração. É esses que Deus quer usar, irmãos. Então, nós precisamos de pedir ao Senhor para nos dar esse coração simples. Às vezes, nós pensamos, isso eu já sei, eu já ouvi. Irmãos, a palavra, ela é sempre nova, né? Bem-aventurado, ali em Mateus 5, nas bem-aventuranças, fala, bem-aventurado os puros de coração, né? Aqueles que é aberto à palavra. Então, a palavra precisa de entrar em nós, irmãos, porque essa é a vontade de Deus. Então, louvado seja o Senhor. O Senhor tem nos dado perseverança, tem nos dado encorajamento para nós vivermos a vida da igreja e prosseguir com o Senhor. Então, a gente está aqui, irmãos, não é mérito nosso, não é a nossa capacidade. Nós estamos aqui, irmãos, pela misericórdia do Senhor. E o Senhor tem nos dado esse coração de permanecer na presença do Senhor. Então, nós não sabemos a condição de cada um. Às vezes, nem da gente mesmo, a gente não sabe, né, como que está, certo? A nossa comunhão com o Senhor, o nosso desfrute. Mas a comunhão com os irmãos, isso é para nos estar sustentando e nos mantendo a permanecer nesse rio. Para que nós, como canais do Senhor, né, esse rio possa fluir. Louvado seja o Senhor. Esse rio, ele já está fluindo em Itaúna. Mas a gente percebe que, né, essa semana nós tivemos mais um reforço, né, mais água ainda nesse rio, né, com o Expolivro. E o Expolivro também era esse rio, né, junto com os irmãos, quem pôde foi lá, cooperou, quem não pôde também, Jesus é o Senhor, né? A gente sabe que não dá para todos, mas foi uma maravilha, irmãos, foi uma bênção, porque as pessoas entram no Expolivro e conhecem a literatura, recebem oração, né? Passa o telefone, fica o contato, então é o fluir do rio, irmãos. Então, louvado seja o Senhor, né, que estudo está cooperando para que o Evangelho alcance toda a terra. Nós sabemos que a terra, irmãos, né, é o coração do homem. Deus quer o coração do homem. Então, nós, né, como igreja em Itaúna, nós precisamos
de estar com esse coração simples e humilde, né, para o Senhor poder fazer a sua vontade. Amém? Ó Senhor Jesus. Indo para Ezequiel 47, ó Senhor Jesus. Aqui, a partir do versículo 3, os irmãos depois podem anotar do versículo 1 até o 12, mas talvez a gente não tenha tempo para ler todos os versículos e estar compartilhando em cima dos versículos, amém? Aqui fala, o versículo 3 fala assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Vamos ler até o 4. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Então aqui, irmãos, esse medir do Senhor aqui, nós desfrutamos um hino que fala de ser provado e aprovado. Então, o Senhor está nos medindo, Ele está nos provando, né? Então, nós precisamos de ser aprovado com todas as situações, tudo que nós estamos passando, irmãos, que às vezes, né, o inimigo lança sobre nós para nos desanimar, né, mas o Senhor, Ele está sempre nos medindo. E essa água, ela está sempre aumentando. Dia a dia, irmão, nós precisamos de crer que a vida está trabalhando em nós. Mesmo que você se sente hoje com as águas no tornozelo, né, mas você está dentro do rio. Então, essa água pode começar a subir a qualquer momento, né? Por que o Senhor quer que essas águas aumente o nível? Porque quanto mais água, quanto mais o nível subir, menos liberdade nós temos. Menos o nosso velho homem, né, a nossa vida da alma vai manifestar. Quando a água está nos tornozelos, irmãos, é uma luta. Você quer desanimar de tudo. Você quer parar de servir, você acha que o irmão te ofendeu, você acha que é assim. É porque, irmãos, o velho homem está tendo muita liberdade. O inimigo aproveita essa situação. Acho que eu não vou servir mais não. Eu estou assim, eu estou assado. E com isso, né, você vai alimentando o seu velho homem, e isso faz com que a vida não cresça. O caminho, irmãos, é bater o joelho no chão e orar. Quando passa isso, quando o inimigo lança isso na nossa mente, de parar de servir, que já tem muito tempo, que está andando cansado, irmãos, ora ao Senhor e pede ao Senhor graça, certo? Para permanecer, para que Ele possa medir mais, né? Para que essas águas vai eliminando todo o nosso velho homem. Quanto mais essas águas subirem, mais ela vai tirando, certo? O que é impureza em nós. Então, se a água estiver no tornozelo, tem muita liberdade. O velho homem se manifesta toda hora. Qualquer situação, o velho homem está pronto para agir, né? Mas quando essa água está subindo, irmãos, né, quando ela chega nos lombos, a gente ainda tem muita liberdade. O velho homem ainda manifesta, mas você já está mais bem estruturado. Você já tem uma base mais sólida para te manter. Então, nós não podemos permanecer, certo, com a água apenas nos lombos. O Senhor quer que essas águas, ela nos leva a imergir nela. Porque quando nós emergimos nessas águas, certo, aí o velho homem não tem liberdade. A água já cobriu todo o nosso corpo. Então esse é o plano de Deus, né? Porque o material para edificar a casa de Deus, irmãos, ele tem que ser trabalhado.
O Senhor não vai pegar qualquer material para estar edificando a sua casa. Então Ele nos escolheu com esse propósito, de trabalhar em cada um de nós, né, nos lavando com essa água. Então esse é o desejo, que esse material, ele seja provado e aprovado. Que esse material esteja adequado, né, para encaixar nessa edificação. As pedras precisam ser trabalhadas. Então, o meio de Deus trabalhar em nós, irmãos, às vezes são por meios de situações, que a gente às vezes nem não entende, né? Mas é o meio que o Senhor tem para tratar com o nosso velho homem. Então, que o Senhor possa estar nos medindo sempre, né? Nos aprovando, né? O nosso serviço ao Senhor, o nosso viver familiar, né? Profissional, certo? Em todos os aspectos, né? Na escola, né? Os capitães, os adolescentes, então, né? Aqueles que estão estudando, né? Tudo é lugar para que esse rio possa fluir, né? Que se possa ser um canal ali para levar essa vida a outras pessoas. Então, louvado seja o Senhor. Aí no versículo 5, irmão, nós até já lemos esse versículo, que fala assim: mediu ainda outros 1000, e já era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se devia passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Um rio, quando ele é muito fundo, você não tem como entrar dentro da água e sair andando dentro do rio, né? Você tem que passar a nado, né? E assim mesmo você tem que lutar contra a correnteza. Então, se você está atravessando um rio, irmãos, né, tem lutas. Você tem que lutar. E hoje, se nós estamos vivendo a vida da igreja, né, nós precisamos lutar pelo reino. Né, um rio, se você for atravessar um rio, se você estiver nessa posição e você vier para essa aqui, é uma linha reta. Mas você não consegue chegar no ponto reto que você marcou, porque a água vai te levando, certo? A água vai te levando, então ali você está lutando, certo? É diferente de uma barragem. Uma barragem você pode marcar a direção, você vai reto, por quê? A água é parada, ela não te puxa para lado nenhum. Mas o rio, irmão, esse rio da vida, ele quer percorrer a terra. Então é um rio que tem pressão, tem correnteza, certo? Tem as correntes, certo? E fala que as correntes, né, tipifica os canais. E nós somos esses canais que lutam para pregar o evangelho. Então, a dificuldade, né, que às vezes a gente tem de falar do Senhor pelas pessoas, isso aí, às vezes nós perdemos a oportunidade que depois você fala assim, puxa vida, podia ter falado para ela, né? Ela reclamou, ela lamentou, está passando por tal situação, mas às vezes a gente deixa o tempo passar, às vezes é falta de prática, certo? Quem prega o evangelho, normalmente ele vai ganhando dia a dia e aquilo vai se tornando um ministério. Então tem como o Senhor usar mais esses canais, né? Mas o Senhor tem nos dado também meios para a gente estar cooperando com o evangelho, não é isso? Nós devemos falar, mas se nós às vezes não falamos, né, pelo menos a gente está ofertando, né, para a obra, para as missões, aonde o evangelho também vai chegar, e em muitos lugares já chegou. Então, irmãos, isso é o mover que o Senhor tem dado para nós. Então, a função desse rio é que nós, como canais, nós podemos fazer com que essa vida alcance outras pessoas, como um dia nos alcançou. Você crê que um dia o Senhor te alcançou, esse rio te alcançou? Pois é, irmãos, isso é motivo para nós nos alegrarmos, porque nós fomos separados para servir a Deus. E isso não é pouca coisa, irmão.
nós temos a vida de Deus dentro de nós. Então, por meio dessa vida, nós podemos fazer muitas coisas para o Senhor, sem ser necessário, sem ser preciso de nós usarmos as nossas habilidades, a nossa capacidade, né? Nós não precisamos usar a nossa capacidade, nós precisamos de usar o Espírito. Esse rio é o Espírito, né? O rio que sai do trono de Deus. Então, se nós imergirmos nesse rio, a água flui. Você não consegue parar um rio, né? Você pode fazer uma comporta, por maior que ela seja, certo? Um dia ela vai passar por cima, certo? Então, nós recebemos palavra todos os dias, e encorajamento todos os dias, com respeito, né? O vem ver, posso orar por você, né? O pães e peixe, comportagem, são meios, né? Rede de cuidado, tudo são meios que o Senhor nos deu, irmãos, para que esse rio esteja fluindo, né? Então, louvado seja o Senhor, porque quando esse rio, irmãos, ele começa a correr, a vida está fluindo não só nas pessoas que estão recebendo o Evangelho, como também o nível das águas está subindo em nós. Então, isso é uma coisa de Deus, irmãos. Isso não é coisa de homem, né? Deus preparou tudo para nós e nos colocou nessa esfera, nesse ambiente, aonde a vida de Deus possa circular entre nós. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Aí, continuando aqui, né, irmãos, no versículo 6 fala assim: e me disse, viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que a imagem do rio havia grande abundância de árvore, de um lado e de outro. Então me disse, essas águas saem para a região oriental e desce as campinas e entra no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimos peixes, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis a do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Irmãos, aqui, né, é tudo que é o encargo, né, que a gente está vendo com respeito à pregação do Evangelho. Esse rio, irmãos, é o rio que leva a vida para as pessoas. Aqui fala que entra no Mar Morto. O que é o Mar Morto, irmão? É aonde não produz nada. Nada ali vive, não tem nada ali. Então, assim é o mundo. O mundo é esse Mar Morto, que não pode produzir nada para Deus. Mas o Evangelho, esse rio, quando ele entra nesse Mar Morto, fala que as águas tornarão saudáveis. Então, tudo muda. Então, quando nós pregamos o Evangelho, né, a vida das pessoas mudam. Eles mudam de posição. Quando eles recebem o Evangelho, invocam o nome do Senhor, né, eles são transferidos de reino. Eles saem dessas águas de morte e passam, né, a viver nas águas da vida. Então, o encargo, né, irmãos, de nós pregarmos o Evangelho é esse, é tirar as pessoas, né, dessa condição de mar morto. Fala que aonde passará esse rio, tudo viverá. Tudo viverá por quê, irmãos? Porque a vida de Deus chega. Certo? É a vida que, essa vida, ela produz o quê? Vida. Certo? Então, o Evangelho, irmão, ele precisa ser pregado, porque há muitas pessoas que não sabem, não conhecem por que foi criado.
não sabe por que que existe. As pessoas nascem, crescem, trabalham, casam, certo? Cria filhos, sem saber o motivo da vida. Então, está vendo a importância de pregar o Evangelho, irmãos? Porque essas pessoas estão perdidas numa condição de morte. Então, a esperança dessas pessoas é cada um de nós. Eu e você é a esperança para essas pessoas que está nessa condição de mar morto, sem produzir nada para Deus. O mundo produz para o diabo, para Satanás. Então, o mundo produz muitos frutos para Satanás. Mas a igreja, irmãos, ela vai produzir para quem? Para Deus. É frutos para Deus. Olha que privilégio para mim e para vocês ser esses canais que levam essa vida, mudando a condição das pessoas. Então, tem que ter uma gratidão no nosso coração, irmão. Tem que ter uma gratidão no nosso coração, porque um dia esse rio nos alcançou. Também nós fomos encontrados por esse rio. Estava na mesma condição, falando por mim, eu estava na mesma condição do mar morto. Certo? Vivendo sem saber para quê. E querendo satisfazer com as coisas do mundo. Então, quem não tem a vida de Deus, irmão, busca uma satisfação interior naquilo que o mundo oferece para elas. Então, nós não podemos acomodar, com a condição aonde Deus nos colocou, e também com a condição daqueles que estão lá fora. Então, a condição que Deus nos colocou na vida da igreja, irmão, é para nos usar. É para usar cada um de nós, independente da sua capacidade, da sua condição. Deus quer fazer de você um canal que flua do seu interior rios de águas vivas. Não é isso que nós desfrutamos em João 4,14, não é isso? Ali o Senhor apresentou para aquela mulher ali como a água viva. Ele falou: quem beber da água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E qual foi a condição dela ali na hora que ela recebeu essa água? Ela saiu louca, E entrou na cidade e levou a cidade para próximo do Senhor. Ela falou: vem e vê. Ela praticou ali o vem e vê, não é isso? Ela praticou o vem e vê. Ela não conhecia a palavra de Deus. Conhecia? Não, ela encontrou com o Senhor ali pela primeira vez. Não é isso? Mas ela chegou na cidade e falou: vem ver um homem, que conhece toda a minha vida. Então, irmãos, isso aí é a obra de Deus. Em João 7 também mostra, o último dia, o grande dia da festa. Aqui fala assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, quem crê em mim, como diz as Escrituras, irmão, a palavra faz a obra. Nós precisamos valorizar a palavra. Quando nós valorizamos a palavra, a nossa fé, ela cresce.
E aí, automaticamente, o rio começa a fluir, certo? Do seu interior, irmão. É algo que está dentro de você. Então a vida, ela já está dentro de você. Esse rio já está dentro de você. Então, se você exercitar o Espírito e crer na palavra, esse rio vai jorrar. Ó Senhor, que maravilha, né? Saber que tem um rio dentro de nós. E esse rio, né, é o rio da vida. Há uma vida no nosso interior. A vida divina. A vida de Deus. Irmãos, isso precisa de nos dar uma sacudida, sabe? Porque nós somos importantes para Deus. Talvez você sente que não é útil para o Senhor, né? Que você não consegue desfrutar o suficiente para essa água subir. Não, mas você já está dentro do rio. É só você voltar para a palavra e passar a orar a Deus. Qual que é a sua fraqueza? Qual a sua dificuldade? Leva diante de Deus. Aí você vai ser liberto, você vai ser liberado, certo? Para Deus te usar de uma forma maravilhosa, salvando vida. Então, irmãos, nós não podemos ser um mar morto, né? O mar morto, ele não produz, mas o Senhor espera de nós, como trabalhadores da 11ª hora, não é isso? Para completar essa obra do Senhor, o Senhor conta conosco. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Voltando, né, irmãos, para Gênesis. Gênesis 2, o versículo do 10 ao 12, fala assim: E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. Ó Senhor Jesus, até aqui, né? Vamos ler o 13 e o 14. O segundo rio chama-se Gion, é o que circula a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente e da Síria. E o quarto é o Eufrates. Então aqui mostra que nesse rio, irmão, tem o material, né, para produzir a edificação da casa de Deus. Tudo está dentro desse rio, né? Tudo que nós necessitamos, tudo que você precisa está dentro desse rio. Fala que lá o ouro dessa terra é bom, não é isso? Então, o que é o ouro? É a natureza de Deus, né? Então, sabemos que o ouro, né, ele tipifica a natureza de Deus, né? E o bidélio é uma resina, né, produzida pelas plantas, que representa a obra de Cristo, né, a redenção. E o bidélio, né, a pedra de ônix, como toda pedra preciosa, simboliza a obra transformadora do Espírito. Então, tudo está aqui. A natureza divina, né, a obra do Senhor, né, para nos redimir, também, e a obra do Espírito para nos transformar. Então, por isso, nós temos tudo dentro de nós, irmão. Então, tudo que alguém, quando crê no Senhor, recebe, né, é a mesma coisa. É o Espírito todo inclusivo. É o Espírito suficiente para nos manter, né, sempre na presença do Senhor. Então, louvado seja o Senhor, né?
O versículo 10, né, fala que esse rio, ele se dividia, né, em 4 braços. Aí entra a questão, né, o motivo dele se dividir em 4 braços. Porque é para alcançar toda a terra, né, tanto norte como sul, leste e oeste. Então é para alcançar. Mas quando fala toda a terra, irmãos, ali Abraão, o Senhor falou com ele, levanta, erga os olhos e olha toda a terra, né, e percorre a terra. Então isso mostra, irmãos, que aqui esse rio também ele se dividiu em 4 braços para alcançar toda a terra. Mas a terra, como eu já falei mais no início, né, a terra é o coração do homem. Aonde não tem pessoas, uma mata muito grande, não tem pessoas, você não precisa de percorrer ali. Mas aonde existiu o homem, aonde tiver um homem, um ser vivente ali, né, um ser humano, certo? Esse rio, essas águas precisam de chegar lá. Então a importância, né, de nós fazermos parte, né, dessa obra de Deus, porque nós podemos percorrer toda a terra, irmãos, indiferente da sua condição, né, porque muitos não vão poder sair, né, servir o Senhor, né, como muitos, né, estão sendo chamados aí para ser missionários, né, para viajar para outros países, para levar o Evangelho. Então, talvez você pense que você nunca vai ser um missionário, mas o Senhor tem nos dado graça para nós sustentar esses missionários. As nossas ofertas têm um objetivo, irmãos, é trazer o Senhor de volta. E para trazer o Senhor de volta, o Evangelho ele tem que expandir em toda a terra habitada. Então, gasta dinheiro, né? Então, os investidores do reino somos nós. Né? Então, quando nós ofertamos, irmãos, nós estamos indo. Né? Aqui de Itaúna, a Larissa já saiu aí, já viajou para outros países, não é isso? Né? Tudo sustentado pelas ofertas, né, da obra. Então, se tem alguém aqui que quer ser um missionário, né, igual muitos adolescentes estão sendo preparados aí para ser comportores, missionários, né, leva diante do Senhor, né, pede o Senhor para colocar no seu coração, porque o Senhor um dia vai te enviar. E aí você pode ser esse canal que vai fluir, né, fora de Itaúna, fora da nossa microrregião, fora do estado, né, fora do Brasil, né, com um objetivo, irmãos, né, servir ao Senhor, né, e pregar o Evangelho. Então, né, o rio, ele dividiu, né, em 4 braços com esse objetivo de alcançar toda a terra. E para isso, irmãos, nós sabemos, né, que todos nós estamos nesse negócio aí, né, nesse mover, não é? Que é a pregação do Evangelho. E como o Senhor tem nos abençoado, né? A gente tem visto aí a multiplicação das ofertas, tudo é o Senhor, irmão, nos dando graça. Então, quando nós estamos com o coração na vontade do Senhor, é o Senhor que vai agir na nossa vida, nas nossas coisas. Às vezes nós não entendemos, né? Uns passando dificuldades com enfermidades, outros às vezes está bem de saúde, mas tudo está no controle de Deus, irmão. Porque Deus, Ele cuida de nós, né, com prazer. A igreja é o jardim de Deus. Então nós somos cuidados pelo Senhor, basta nós termos a visão do plano de Deus. Aí esse rio vai fazer o que for necessário, né, para trazer o Senhor de volta em cada um de nós. Ó Senhor Jesus, como é bom, né, irmãos, a gente ter esse coração, né, de envolver com as coisas do Senhor. Eu gostaria de ler um versículo de Atos, capítulo 8. Eu estou terminando.
Atos, eu falei 1:8, né, irmãos? Não sei se eu falei 8. Atos 1:8 fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Fala que Ele nos deu poder. Né? O poder para quê, irmãos? Para pregar o Evangelho, para falar essas verdades. Então o Senhor já nos deu esse poder. Né? Que fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, se você creu, irmãos, né, você já recebeu o Espírito, e com o Espírito você recebeu esse poder, né, para poder fazer com que a palavra circule e alcance outras pessoas, que fala que é até aos confins da terra. Ó Senhor Jesus. Para fechar, irmãos, eu quero ler Mateus. Antes de Mateus, irmãos, deixa eu ler um aqui, um versículo de Isaías 66. Isaías 66 fala assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para que olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme a minha palavra. Ó Senhor Jesus, na verdade, esse versículo eu queria ler ele, irmão, mas eu já tinha lido. Era outro versículo, mas amém. Vamos ler Mateus 28. Mateus 28, versículo 18 ao 19, fala assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O 20. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a nossa certeza, irmãos. Essa é a nossa segurança. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmão, crê nisso, que Deus é com você, todos os dias, indiferente da situação, né? Ele é conosco. Que o Senhor possa, né, nos manter com esse coração simples e humilde, né, para poder viver na presença do Senhor. Amém? O versículo que eu queria ler, irmãos, eu lembrei agora, é Isaías 55:1, aonde que fala, né, que a palavra ela não é comercializada, né? A palavra ela é de graça, certo? Nós pregamos o Evangelho para fazer a vontade do Senhor. Ele fala: vinde, né, comprai sem dinheiro e sem preço, né? Então, essa é a palavra, irmão. Ela é para todas as pessoas. Amém? Jesus é o Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração, né, abençoando cada um de vocês. Amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por cada um de nós. Você ter nos envolvido, Senhor, ó, nesse rio, aonde nós somos esses canais. Senhor, continua nos usando, nos abençoando, para que nós possamos levar esse Evangelho a toda a terra habitada. O Senhor possa usar cada irmão, Senhor, cada jovem,
cada adolescente, Senhor, para que essa palavra possa circular, até mesmo a Faculdade de Vencedores Kids, Senhor, o Senhor tem usado, para que essa palavra alcance, Senhor, a todos os confins da terra. Senhor, nos abençoa, Senhor, nos dá graça, nos fortalece, que esse nível das águas, Senhor, possa estar subindo em nós, dia a dia, limpando, Senhor, todas as nossas impurezas. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela igreja, pelos irmãos. Senhor Jesus, essa unidade é do Senhor. Jesus é o Senhor. Amém.